Tudo bem com você? Mais uma questão sobre o Tesouro Direto. Uma questão que com calculeira.com a gente vai responder com números, né? Mas aí está. Comprando IPCA 45 mais, né? Há mais de um ano, sempre com taxa abaixo de 4%. Vale a pena vender e comprar numa taxa mais alta? Então, a vantagem de olhar com números é que você vai ter realmente informações a respeito das quais poderá comparar, né? Fazer essa análise sem números vai dizer o quê? Olha, imposto de renda é melhor, mas você não sabe as datas também, né? Comprar o mesmo, dificilmente. E essa taxa mais alta que se está falando aí, não se sabe, né, de onde é que ela vem. Essa previsão de futuro, o melhor que você pode ter é um cenário econômico bem equilibrado. No calculeira.com a gente utiliza o Focus. Se você tiver acesso a outro, muito bem, você pode fazer ajustes ou então, enfim, adotar seu próprio modelo. A gente vai mostrar então no app como é que estão as taxas, como é que está o mercado, tanto para investir quanto para reavaliar investimentos. A gente colocou essa taxa, esse tipo de situação por lá, né? Você tem essa questão também? Já viu essa questão por aí? Vamos começar aqui no histórico de preços e taxas, olhando como é que foram as taxas recentes, nesse um ano e pouco que a pessoa falou, do IPCA 45, tá? Taxa para investir, no caso, foi o que ela falou. E aqui está o 4%, né? Quer dizer, comprou nessa faixa aqui, né? Pouco mais de um ano, pode ter comprado também nessa. É fácil hoje olhar e dizer, olha, comprou abaixo dos melhores momentos. Mas o que é importante? Você decidir na hora. Com a ajuda de uma ferramenta como calculeira, o que acontece? Você vai ter sempre a projeção de rentabilidade desse título de todos. Daí você consegue comparar. Se não tiver essa comparação, fica difícil. Porque não é trivial essa escolha, né? Então, em pontos em que está bem baixa a taxa do IPCA 45, o que acontece? A rentabilidade dele não se sobressai tanto em relação aos outros. Isso só tempo de tela mesmo para você conseguir fazer esses julgamentos. Vai acompanhando o mercado, claro, mas quando está baixo também no IPCA 45, a Selic está baixa, né? Então, não é uma escolha trivial, é interessante comparar sempre. É interessante sempre comparar entre todos, tá? Aí depende um pouco das suas circunstâncias, se vai querer com juros ou não. Com juros interessantes para quem tem um investimento maior no Tesouro Direto, porque você tem a flexibilidade maior, já que existe o limite, né, de R$ 1 milhão por mês. Fora isso, não deveria haver uma preferência necessária por um título ou outro. Se você faz todas as contas e tem assim bons elementos realmente para distinguir entre os títulos. Então, a primeira coisa é olhar o app hoje, né? Está nas calculadoras gratuitas, investir. Dia 28 horas, a inflação, cenário de inflação e meta Selic foi o foco que trouxe para nós. E onde é que está esse título? Está do lado de cá, né? Na sensibilidade muito alta. Vamos ver aqui na tabela completa. Aqui está, né? Então IPCA 45 para investir hoje está com a taxa de 4,08. E a rentabilidade está um pouquinho abaixo do IPCA 35. Parte da mesma taxa, só que cada um vai convergir, né, para a Selic real do seu vencimento. Então, o IPCA 35 convergiria um pouquinho mais cedo, a diferença é muito pequena. Mas vamos guardar esse número, 6,76, que é o retorno se fosse investir hoje, do zero, né? Porque, claro,
quem está com o título na carteira está, de uma forma ou de outra, investindo nesse mesmo título, está decidindo ficar, porque senão você teria condição de sair dele. É sempre interessante refletir. Você investiria nesse título hoje? Não é muito diferente do que você está fazendo se ele já está na sua carteira. Então, 6,76 para o IPCA 45, que tem maior taxa, sempre é um desejo, né? A ganância do investidor, da investidora, sempre deve buscar uma rentabilidade superior. 7,98. Só não deveria investir aqui se você tem um outro cenário ou se você está desconfortável com a sensibilidade. Considerando, claro, que esse aqui não vai nunca recuperar a inflação. Esse aqui é indiferente à inflação, que a inflação, o IPCA, claro, é acrescentado, mas a diferença entre eles está mais do que 100 pontos base no momento. A gente colocou então a carteira semelhante a que veio na questão, porém com uma pequena diferença. A gente pegou duas datas dentro do prazo informado, só que esse primeiro está com a taxa de 4,83, foi comprado com 4,83, e o segundo com 3,58. Como a pessoa falou, olha, abaixo de 4, vamos ver esses extremos, se a diferença é muito grande entre eles, para nós tirar melhores conclusões. A análise já está aqui. São só dois títulos, então eles têm a mesma sensibilidade, o gráfico não ajuda muito nesse momento. Agora, como é que ficaram os dois? Então, o mais antigo, comprado com a melhor taxa, aqui está, né? Tem um retorno futuro de 9,52. E aquele que foi comprado com a pior taxa, a taxa mais baixa, 8,33, bem acima do 6,76, sabe? E acima também da melhor rentabilidade do momento no cenário atual, que é 7,98. Então, sair desse título só se houvesse um desconforto com sensibilidade. Realmente é o título mais sensível, né? Um receio de quê? De que a taxa volte a subir e aí ele desvaloriza a marcação. Então, a taxa hoje está 4,20, a taxa para resgate, né? A taxa para investimento 4,08, que nós tínhamos visto. E tem mais uma questão que é o retorno até agora. Foi bem mais alto naquele que teve a taxa alta, certo? Taxa baixa teve retorno baixo. Porém, o que importa é o retorno futuro. Não é bom indicador olhar o retorno até agora e tomar decisões a partir daí. E mais, como esse está na segunda posição da fila, depende da venda do primeiro. Então já vimos que em termos de números, para quem considera esse cenário do Focus como uma boa base, não faz sentido. Poderia fazer sentido na sensibilidade. Vamos ver, portanto, as atualizações recentes desse título. Em termos de horário, o Tesouro Direto está atualizando 2 vezes por dia, né? Tem a abertura, atualiza em torno do meio-dia, depois das 13h20. Então o mercado está relativamente calmo nesse sentido. O que seria interessante para o investidor, para a investidora que tem essa inclinação de fazer o resgate? Observar o mercado futuro, que é 11h30 da manhã, 3 horas da tarde, um pouco antes. Observar como ele está. Se ele estiver em queda, se a taxa estiver em queda, compensa mais aguardar. Se, por outro lado, a taxa estiver em alta, aí sim, provavelmente o Tesouro Direto vai alinhar nessa atualização aqui, né? E aí vale a pena vender. Isso se você tiver já com a sua análise macro, vamos dizer, a sua análise do ponto de vista geral feita e indicando a venda. As últimas taxas para investir, a gente pode olhar também que tem um destaque. Aqui houve uma queda boa, né? 7 pontos base, 3 dias atrás. Depois ele andou muito próximo, né?
Agora, o investidor, mais uma vez, o investidor que está ansioso para fazer a venda, que está interessado em fazer a venda, não está confortável com o nível de risco, com a taxa futura que está lá, olha no mercado futuro e se tiver uma diferença, mercado futuro subindo 5, 6 pontos base, faz a venda. Esse título não tem uma equivalência muito boa no mercado futuro, ele tem muito pouca liquidez. O 35 está lá, mas também com muito pouca liquidez. Então sempre é desafiador fazer essa decisão com base no mercado futuro para um título tão longo. Mas ele acompanha mais ou menos os outros, né? Os prefixados também. O prefixado 2026 é muito fácil de acompanhar. Vamos ver aqui. O ponto mais alto dele, 76, bem como estava o mais alto do 45. Né? Depois eles só caíram juntos. Então, um termômetro do mercado futuro em geral pode te ajudar a decidir. Claro que se não for um efeito pontual, uma questão de inflação pontual, como está muito hoje em discussão. A inflação recentíssima, né? Não a inflação de longo prazo. Se for questão de um evento inflacionário, pode afetar mais um pré-24 e não afetar os outros, os de médio e longo prazo. Tudo bem? A análise ajudou a chegar a uma conclusão? É importante, né? Porque as taxas podem seguir caindo, chegar no patamar de 3,90, 3,80, 70 e você defina que já chega, né? Que você não quer mais carregar os títulos de longo prazo. Foi assim que o Tesouro Direto apresentou os melhores resultados em 2020, a gente já apresentou isso aqui. Então, essa questão não está possivelmente muito distante, né, do interesse de manter títulos de longo prazo. Vale a pena estar bem preparado para poder decidir com a melhor informação na ocasião. Valeu? Então, até a próxima.